Moçada, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui mais uma live com os aprovados. Hoje a gente está aqui com a Bruna, ela que veio para falar um pouquinho das estratégias que ela utilizou para conseguir as aprovações dela. Passou em primeiro lugar no Sul São Paulo e na Santa Casa de BH em Neuro. E para quem não me conhece, eu sou o Felipe, eu sou professor de radiologia, estou aí na MED já tem bastante tempo. Mas o foco aqui é a gente falar sobre como a Bruna conseguiu atingir essa performance, assim, brilhante, né? Em primeiro lugar, não é para qualquer um. Então, Bruna, começa aí se apresentando de onde que você veio, qual faculdade que você fez, e fala um pouquinho como que está sendo você receber essa notícia de passar em primeiro lugar. Oi, gente, meu nome é Bruna, eu sou de Belo Horizonte, vim para São Paulo para fazer faculdade, me formei aqui, eu formei no Einstein, sou da segunda turma de lá, e me preparei com a Medway esse ano, e assim, passar em primeiro lugar foi uma coisa surreal. Eu falo com os professores, assim, eu mandei mensagem, gente, eu não tô acreditando, eu tive que olhar de novo a lista e assim, não é possível que sou eu mesma, eu ia descendo para ver, não é possível, acho que eu olhei errado. Mandei mensagem para todos, assim, emocionada, gente, não é possível, olha só o que aconteceu. E só um recorte, assim, para destacar que eu acho que esse é um dos diferenciais da Medway, assim, essa sensação de proximidade que a gente tem, né, com os professores. Vira uma família mesmo, a gente tem esse contato próximo, direto, de estar torcendo um pelo outro. Isso já começando a dizer aí o que para mim foi um diferencial da minha preparação com a Medway. Excelente. E você já estava esperando que você passasse, assim, ao longo desse ano, você estava indo bem nas provas, estava indo bem lá na sua performance na plataforma, você já estava esperando ou mesmo assim foi uma surpresa? Não, assim, para ser bem sincera, eu estava já acompanhando, né, como que estava meu desempenho nas provas, nos simulados, estava indo bem já nos simulados da Medway, que tinha os presenciais, participei de todos. Isso já fica aí uma dica, gente, faz diferença. Participei de todos os presenciais, assim, isso fez diferença para mim, para ganhar esse ambiente de prova, para ganhar atenção de prova, porque é isso, gente, não deixa assim, sair para ir no banheiro sem estar desacompanhado, o tempo ali acabou, é sem celular, enfim, faz diferença. Então eu já estava tendo uma noção de que esse ano eu estava desempenhando melhor do que o ano passado. Eu já cheguei no ano, claro que, né, a gente não perde o que aconteceu no ano anterior, então eu cheguei nesse ano já com a bagagem do ano anterior, mas durante o ano eu fui vendo uma evolução consistente, assim. Então, meu MedBrain estava sempre ali acima de 78, 79, 80. Cheguei no final do ano, estava 85, assim, Então a gente já vai tendo uma balizada, né, Não vou falar que eu não fiquei surpresa, porque eu fiquei. Assim, acho que a gente imagina um bom resultado, mas eu sou um pouco pessimista, talvez, e eu esperava um bom resultado, mas talvez não um ótimo resultado. Então foi sim uma surpresa, apesar de estar me preparando para isso e estar recebendo bons resultados durante a preparação, eu fiquei surpresa, assim, com quão bom foi o resultado, né? Excelente. E você já tocou em dois assuntos aqui que eu acho interessante, que é o primeiro é o Aprova Med, né, que é a nossa experiência de uma prova presencial. Eu falo para todo mundo que me pergunta sobre o Aprova, e eu sempre repito a mesma coisa, que é façam, gente. Porque a experiência de prova ajuda demais. Vou fazer como treineiro no quinto ano. Cara, você vai gastar 700 conto para fazer como treineiro, não vale a pena. As provas de residência são caras. A MED já disponibiliza isso já para vocês fazerem. Então, quem tem essa possibilidade de fazer a prova que é presencial lá na Paulista, vale muito a pena. Outra coisa que você comentou, e aí eu já vou entrando mais sobre a parte de preparação na plataforma que você teve, que é sobre o MedBrain e a performance dele ao longo do ano. Porque se você segue o MedBrain, segue o direcionamento que ele está te dando, de acordo com a instituição que você tem interesse de passar, né? E seu desempenho está subindo, está atingindo aí 70%, 75%, 80%, ele é um balizador muito forte, Muito bom. muito bom, que você realmente está indo bem
que a chance de você passar realmente é muito alta quando você está com esse nível de performance. E aí, já quero te perguntar, Bruna, qual curso que você fez da Medway e quais foram as principais estratégias, as principais coisas da plataforma que você utilizou, método de estudo que você sentiu que fez mais diferença para você? Eu fiz o extensivo presencial. Já conto aí para vocês que eu não usei as aulas presenciais. Eu fui em algumas, mas eu não consegui me organizar muito bem para participar. Eu sou uma aluna que, assim, eu funciono muito bem em casa sozinha. Assim, não tenho muita dificuldade de focar, né? Eu acho que o presencial ajuda muito para quem tem mais essa dificuldade de ficar ali, de começar. É, mas assim, eu assisti muitas aulas. Eu vou explicar mais ou menos o que que eu fiz, como que eu usei, né, a Medway. Foi essa a pergunta, né? Como que eu usei? Então, comprei o extensivo. Eu me organizei basicamente pelo MedBrain. Assim, foi o grande diferencial da minha organização de estudos. Assim, ele foi meu balizador. Eu segui ele fielmente. Eu zerei os temas prioritários, né? Para quem não sabe, gente, não sei se todo mundo é Medway, mas ele divide até o meu ano, acho que agora ainda continua assim, mas ele divide em prioritário, alta prioridade, média e baixa, alguma coisa do tipo. Eu Isso zerei mesmo. os dois Os assuntos primeiros. prioritários são aqueles mais importantes, aqueles que mais caem. Alta prevalência é aqueles segundo nessa ordem de hierarquia, né? Que é o que a gente recomenda que você foque, né? Igual ela está falando que zerou os assuntos, que provavelmente ela deve ter acabado com os assuntos que são Isso. mais importantes. Por quê? Aqueles assuntos que são de média prevalência e de baixa prevalência, gente, o baixa nunca caiu. Exemplo, vamos supor que eu estou na prova lá, que ela fez a prova de Santa Casa de VH, vamos supor que cirurgia cardíaca é um assunto de baixa prevalência. Vale a pena você se dedicar um esforço absurdo para você aprender cirurgia cardíaca, que é um assunto complexo, você não vê direito na faculdade, para um assunto que nunca caiu na sua prova? Não. Então, acho que é isso que ela está falando, que ela seguiu muito Exatamente. os assuntos que mais caem. Exatamente. Eu zerei, né, que é isso que o Lourenço estava explicando, assim, eu completei todos os temas orientados de prioritário e alta prioridade. Os outros, eu fiz alguns quando eu tive um tempo extra, assim, na agenda teve alguma questão de alguma coisa que caiu em X lugar e eu fiquei curiosa, eu assisti. Mas não era do meu planejamento religioso. Meu planejamento religioso foi seguir, zerar, acabar, né, estudar todos os temas prioritários, depois passei para alta prioridade. Eu me organizei assim. É, Uma outra coisa que eu acho assim que para mim faz muita diferença e eu passaria essa dica para quem aí de vocês estiver no segundo ou terceiro ano de preparação. Talvez não seja muito bom para quem é no primeiro ano de preparação. Mas como foi o meu segundo ano, eu não assisti todas as aulas, tá? Assim, não assisti. Eu fazia o MedBrain e com base no meu resultado nele, eu definia se eu assistiria ou não a aula desse tema. Então, vamos supor que eu fiz isso aí, cirurgia cardíaca, e era prioritário para mim. E eu fiz 60%. E, poxa, é um tema que me falta base. Então, eu assisti a aula desse tema. Ou lia a apostila, se não tivesse aula liberada, estudava esse tema e repetia questões após. Mas então eu não via todas as aulas, não eram todos os temas prioritários que eu assistia a aula, não vi todas as aulas do cronograma, porque o MedBrain consegue cruzar isso também. Então ele cruzava para mim a aula que tinha da semana, eu via se ela era para as minhas instituições prioritárias ou não, e aí conforme isso decidia até se eu assistiria, se eu faria só questão. Mas o meu estudo foi basicamente por questões. E aí as questões me balizavam assistir ou não aulas, ler ou não apostila. Era sempre assim, a questão foi o que me guiou, por isso o MedBrain foi assim o meu principal aí nesse ano. Legal, ela já falou duas coisas que são muito interessantes, que muitos alunos têm dificuldade de desapegar. O primeiro é não estudar aqueles assuntos que está de média e baixa prevalência, achando que vai se prejudicar e não vai dar bom. É muito comum isso. Por quê? Vamos supor que você tem um tema que na sua cabeça é um tema importante para a medicina. Beleza, isso pode ser verdade.
a gente coloca essas etiquetas de prioridade, não é para desmerecer o assunto, não é que o assunto não vale a pena ser estudado aqui. Pensando em prova, vale a pena ser eficiente. É um ano de preparação, é um ano que é complicado, vale a pena você estudar realmente aquilo que cai. Então, vamos supor que cirurgia pediátrica seja um assunto de baixa prevalência para a Bruna. Não que cirurgia pediátrica não seja importante, mas ela tem uma semana corrida, tem que conciliar o internato com o extensivo. Então, gente, pode acreditar, assim, se você não está com tempo para estudar aquele assunto que não é tão prioritário, que é assunto de média prevalência, baixa prevalência, pode ficar tranquilo, pule esse assunto, não tem problema, você precisa focar seus esforços naquilo que cai. E a outra coisa que ela fez, que é interessante para quem, como no caso dela, eu tinha feito uma preparação no anterior, e agora chegou nesse ano já com uma bagagem, que fez as questões referente a algum tema prioritário, foi bem, cara, não precisa ver aula. Você atingiu a mais de 80%, está confiante, pode pular a aula, não tem problema. Esse é o benefício do MedBrain, que ele te fala exatamente como está a sua performance em cada assunto. Exato. Fez a questão, foi mal, beleza, você pode ver a aula. Aí, sim, concordo, 100%. Foi mal, não tirou acima de 80%. Não, melhor eu revisar essa aula. E a gente tem uma novidade, inclusive, né, acho que só para deixar todo mundo na mesma página, que a gente também tem as aulas flash. Então, vamos supor que tem um assunto que você lembra a maioria das coisas, você tirou, sei lá, 70%, mas você realmente não acha que não vai ser um benefício se você ver a aula completa. Você pode ver a aula flash, que é uma aula resumida de até 10 minutos e garante aí os principais conceitos, né, as principais coisas que foram abordadas nessa aula. Mas isso é importante cada um sentir a segurança de fazer isso, né? Eu acho que bom que você passou. E a outra coisa que ela falou é sobre ela não ir no presencial. Gente, para quem não sabe, a média nasceu online. A gente criou o presencial por conta dos alunos, justamente porque ela falou que muitos têm dificuldade de se concentrar em casa e sentem a necessidade de estar presente lá no dia da aula. Isso funciona. Não só concentrar, né, Lourenço? Acho que de ter essa obrigação, acho que facilita, né, para criar o hábito também. É muito importante que você encontre a melhor forma de você estudar. A gente dá todas as ferramentas possíveis, né? Fica a cargo de vocês, né, decidir qual é o melhor jeito. Mas, pelos papos que a gente tem tido aqui, Bruna, tanto com você, com todos os aprovados, a maioria fala sempre a mesma coisa. Se guiar pelo MedBrain, fazer o maior número possível de questões, né? Estudar os assuntos que são de alta prevalência, os assuntos prioritários, né? Para focar mesmo naquilo que cai. Tem uma coisa que eu queria ressaltar, assim, sobre o MedBrain. A gente vê, eu acho que a gente, nesse período que a gente está se preparando, assim, a gente ouve muita coisa, né? E muita opinião, e muita gente falando muita coisa. E eu acho que fica também essa sensação de, assim, eu tenho que fazer 100 mil questões. Assim, não é isso, né? É assim, o que eu acho legal é que o MedBrain, gente, ele não vai te entregar um bloco de 300 questões. Ele vai te entregar, sei lá, o quanto você quiser, mas assim, ele te entrega um pouco de questões, parece que assim, filtradas para você, o que você precisa, para as suas instituições. E eu fiz menos questões esse ano do que eu imaginaria que eu faria. Só que o que eu acho que vale ficar aí até como dica para vocês que estão vendo é que eu não fazia questão por fazer. Então, assim, eu não fazia questão pelo número de questões que eu fiz, eu fazia questão porque eu queria absorver aquele conteúdo. Ainda mais porque eu defini que eu não veria todas as minhas aulas foram as questões e os comentários. Então, eu fazia questão e esmiuçava a questão. Então, assim, eu demorava 10 minutos em uma questão. Porque eu fazia, eu corrigia, eu li o comentário. Isso eu não sei. Aí eu ia para uma aula, ou aí eu ia ler alguma coisa na apostila. Então, demorava. E o MedBrain ajudava a tirar essa ansiedade. Assim, o que eu preciso fazer? Onde que está esse conteúdo? Em quantas questões eu faço? Então, assim, já estava tudo ali. Eram poucas questões selecionadas que eu fazia com qualidade. Também acho que assim, não adianta a gente... zerei o MedBrain, acabei. Mas você fez todas as questões sem absorver aquilo, né? Sem levar aquilo para você. Então, eu acho que fazer aquilo ali, fazer o pão nosso de cada dia,
mas com qualidade, assim, o mínimo bem feito à prova mesmo. Excelente, né? Aquele estudo de qualidade, né? Não é um estudo ser mais intenso e menos extenso, né, no estudo, né? É, Beleza, é excelente. exato. E pensando nesse ano de preparação, Bruna, teve algum momento que você deu uma desanimada, ou teve algum momento que você sentiu que tinha algum desafio ali durante os seus estudos que você achou que não estava indo para frente? E o que que você fez para tentar resolver essas principais dificuldades? Ah, assim, para mim, quando foi chegando mais o final do ano, acho que outubro, novembro, até setembro, assim, já vai dando uma cansada, que a gente começa com aquele gás, assim, vai fazendo tudo, e eu tava conseguindo seguir perfeitamente tudo que eu tinha programado. Eu sou muito organizada e isso ajuda e atrapalha, porque eu tenho que cumprir aquilo ali. E eu não estava conseguindo entregar tudo o que eu queria quando chegou nesse período aí, de a partir de setembro até novembro. E o que eu acho que eu fiz diferente esse ano foi aceitar. Aí eu diminuí o ritmo um pouquinho. Não deixei, hora nenhuma, eu não tive, eu não lembro, assim, de 3 dias que eu fiquei sem estudar. Nada. Assim, se eu tive um que eu estudei menos ou dois, assim, eu estudei menos, mas eu estudei e respeitei o meu ritmo. Então, assim, se eu dei uma queda, uma quebrada no meu ritmo aí a partir de setembro, outubro, eu aceitei isso, aceitei fazer menos horas diárias, mas eu continuei fazendo. Eu segui a constância, por mais que eu tenha perdido um pouco da intensidade, eu mantive a constância. Isso me ajudou a depois retomar o gás ali no final de novembro, dezembro. No começo de novembro já, né? Foi setembro, outubro, e novembro já retomei. Então isso ajudou, assim, a aceitar que a gente tem períodos que a nossa energia oscila mesmo. Pode ser no começo do ano, pode ser mais para o meio, pode ser algo no fim, perto das provas. Eu acho que tudo bem a gente desacelerar. Acho que só precisa aceitar que às vezes desacelerar ajuda, porque eu tava com a cabeça melhor ali depois, né? Assim, eu aceitei esse período, fiz um pouquinho menos do que eu gostaria, mas segui fazendo. E quando eu cheguei na prova, eu estava bem. Estava descansada, não, né? Porque aí é difícil de estar descansado, mas estava mais tranquila, assim, com a consciência mais tranquila, mais leve. E é isso, assim, eu acho que conversei com os professores também, que eu repito que foi um diferencial, ter ali os professores e falar, ai, gente, minha energia caiu. Não, é isso mesmo, essa época do ano é assim. Então, acho que é se respeitar, gente. Acho que fica uma dica aí que é isso. Entender você, cada um é de um jeito, não importa que o coleguinha tá com gás 1000 em dezembro, você pode ter tido gás 1000 em janeiro e ele não, e sobrou esse gás, porque ninguém vai ter 100% de gás o ano inteiro. E aí a gente às vezes se compara na época que a gente tá com menos, o coleguinha tá com mais, mas o contrário ele não viu. Então, acho que é aceitar um pouquinho as limitações que a gente tem durante o ano, que eu tive também, e ainda assim conseguir, né, bons resultados. E eu acho que o diferencial meu desse ano foi esse, de ter aceitado mesmo e respeitado o meu tempo. É engraçado você falar isso, porque isso é uma pergunta que aparece com frequência entre os alunos de será que eu vou conseguir minha aprovação porque eu desmotivei agora, sinto que tive um prejuízo, perdi minha cadência. Isso é normal, gente, acontece com todo mundo. Tem que ficar na cabeça de vocês que preparação para a prova de residência é uma maratona, tem que ser visto como uma maratona. Não é uma É, prova de 100 metros rasos, de 500 metros rasos. Então, não adianta você vir com todo o gás do mundo no início, até o meio do ano, do meio do ano para cá, ficar com estafa e não conseguir fazer mais nada. Tem que conseguir conciliar, né, as atividades da faculdade, atividades dos estudos e as atividades sociais, né, ir para academia, esporte, enfim, sair. Tentar encontrar um equilíbrio. E a Bruna falou muito bem que aceitar também, que vai ter momentos que você não vai conseguir estar naquele gás e tá tudo bem, você não precisa ficar desesperado, deixar isso te abater ao ponto de você realmente desistir. é, Isso acontece com todo mundo. E muitas vezes você cansa de estudar. Ah, você está com o seu planejamento aqui de estudos. Cansei. Às vezes, a saída você não dá o jeito de estudar. Ah, não vou ver mais aula, agora só vou fazer questão.
beleza, até você recuperar aquele seu gás, o importante é você Várias realmente. vezes eu fiz isso, assim, hoje eu não dou conta de ler, de fazer questão. Eu fazia só flashcard. Nossa, hoje eu não tô dando conta de tal coisa. Aí, sei lá, eu fazia algumas questões e ouvia uma aula, que é uma coisa mais passiva, assim. Acho que é isso, é ter um pouco de flexibilidade, né, no planejamento. A gente não pode ser tão rígido assim. Acho que por isso também o MedBrain ajuda. Tá tudo ali, já sabe o que tem que fazer, não tem esse atrito mental o tempo todo. E você teve algum hábito, alguma coisa que você fazia durante a sua semana, algo que te ajudava a motivar a estudar? Para estudar? É, Não, eu acho que assim, o próprio hábito de estudar foi criando esse loop que me motivava, assim. Então, eu fiz uma coisa que me ajudou. Eu sou uma pessoa muito visual e tem um programa, um aplicativo que chama Notion. E eu mapeei todas as aulas da Medway, tudo que tinha de tema do MedBrain, joguei tudo no Notion e ia jogando o meu desempenho e o status. Se eu vi, se eu não vi, se era prioritário, se não era. E isso me gerava um mapa do que eu tinha feito. E esse hábito de ir marcando ali, de vendo como que tá o seu desempenho, se tá melhor, tá pior. O MedBrain já faz isso, mas para mim era mais visual eu clicar nas coisas. Isso me ajudou a reforçar o próprio hábito de estudar. Então, eu estudava e criava esse loop do hábito para eu voltar a estudar. Assim, eu não tive alguma outra coisa que eu fiz para reforçar. Assim, até deveria ter feito mais coisas, assim, atividade física. Eu fiz muito pouco. Mas isso fez mais diferença para mim, assim, de ir acompanhando o meu próprio desempenho, desenvolvimento e a minha constância, né? Ter alguma ferramenta que me ajudasse nisso. excelente. E você chegou a usar algum tipo de grupo de estudo, algumas amigas que estavam no mesmo barco que Não. você, ou não? Você estudou mais sozinha Eu e deu estudei certo? mais sozinha mesmo. Eu até acho muito legal essa ideia. Eu tentei fazer isso, mas acaba que assim, a gente com rotina de plantão, cada um horário foi difícil de conciliar. Então, o meu estudo foi 100% eu mesma, eu sozinha. Bom, porque a gente sempre fala que se você tem amigos que estejam com a mesmo na prova de residência, e é bom você ter um círculo de amigos, um círculo de apoio, porque no momento que você está desmotivado, igual você falou, né? No momento que o seu gás cai, às vezes o gás do amiguinho do lado tá no Exato. talo e você consegue engatar, e é muito legal, assim, mas é muito importante deixar bem Eu alinhado tive que todos amigos que estejam na mesma estavam página. vivendo eu tive amigos que estavam vivendo, né, esse mesmo momento de estar preparando para residência e tudo, e faz diferença estar em contato com elas, assim, de, né, uma dividindo ali as dores desse processo, uma ajudando a outra, mas não foi um grupo de estudo, foi uma rede de apoio mesmo. Excelente. Bruno, agora imagina que você, vamos supor que você, depois de tudo que você estudou, depois da sua aprovação, você teria que escolher o melhor jeito possível para você se preparar. Já, agora sabendo tudo que eu sei, eu me prepararia desse jeito, e qual que seria a dica que você daria para o pessoal que está entrando agora na preparação? Olha, assim, eu não sei se vai soar meio pedante, mas eu acho que esse ano eu consegui chegar na forma que eu acho que é a forma que eu deveria ter sempre usado e que se eu pudesse eu falaria para todo mundo usar. Assim, eu sei que não existe receita de bolo para estudo, mas existem técnicas que têm mais evidência e técnicas que têm menos evidência científica, assim, né? Eu consegui usar muitas delas no meu estudo e para mim fez muita diferença. Então, assim, hoje, se eu fosse estudar de novo, se fosse mais um ano, eu ia estudar do mesmo jeito que eu estudei. Eu ia fazer isso, um estudo baseado em questões. Então, mesmo se eu tivesse no primeiro ano de preparação, beleza, vai ter mais temas que vocês vão precisar assistir a aula, mas isso vai estar sendo guiado por questão de qualquer forma. Então, eu pegaria isso, assim, alguma ferramenta que me desse
as prevalências, a importância dos temas nas provas que eu quero, e com base nisso faria as questões, que seria triagem, para eu saber como balizar o meu conhecimento, se eu sei ou não, porque às vezes a gente acha que a gente sabe, vai fazer questão, tá péssimo. Eu tomei um pau disso em hipertensão, que eu achava que eu era ótima, fui fazer as questões das instituições que eu queria e não fui bem no começo, mas enfim. Faria isso, esse levantamento, né, sempre, de todos os temas prioritários, de todos os temas mais prevalentes, faria questão, fazer a questão religiosamente estudando a questão. Então é isso, caiu um tema, sei lá, tratamento de sífilis que foi feito com doxiciclina, não podia ser feito. E aí? O que tem? Como é que trata? Aí vai, sei lá, up to date, ver uma aula. Eu estudei aprofundado. Eu realmente fui atrás do tema. É isso que eu falei, a questão demorava para ser feita. Então, em vez de fazer 50 no dia, eu fazia 15, 20. Porque essa questão eu fazia uma aula. E outra coisa que para mim foi muito diferencial, e eu arrependo de não ter feito no ano anterior, foi flashcard. Eu não usei o flashcard da plataforma, eu usei o programa, o Anki, porque eu gosto de fazer os meus. Para mim, é um diferencial a gente fazer os nossos flashcards. Eu sei que toma tempo, é bom a gente ter uma. Eu acho que, assim, para quem não tem prática de fazer flashcard, é legal ver da plataforma, porque existem técnicas de fazer flashcard. Não adianta você colocar todo um texto ali, isso não adianta, né? Não serve, não vai cumprir a função. Mas como eu sempre usei na faculdade e tudo mais, eu usei esse ano de preparação religiosamente. Todos os dias eu zerava os meus decks de flashcard e fazia eles baseados nas questões. Então era isso, eu errava algum tema, alguma coisa que é memorização, colocava lá. Algum assunto que é difícil, colocava lá. Então eu estava sempre revisando as coisas que eu errei e as coisas que eu tenho mais dificuldade. Fazer prova na íntegra é outro tópico aí da preparação que faz muita diferença, que esse ano eu fiz muito mais. E uma coisa que esse ano eu fiz, bom, o simulado, né, que para mim entra mais ou menos, não é a prova na íntegra, mas é o simulado presencial, porque eu acho que online não é a mesma coisa. Treinar ambiente de prova, para mim é o que faz diferença. Fazer aqui em casa, você tira uma nota ótima, porque você está super tranquilo, né, assim, às vezes, sei lá, você olha para o lado, vê alguma coisa, às vezes rouba um pouquinho, enfim, não é a mesma coisa. É, e o que para mim mudou muito o jogo foi fazer questão e prova de R+. Porque as provas de R1 estão ficando, de acesso direto, estão ficando absurdas, absurdas. Tanto que esse ano a gente teve prova de acesso direto mais fácil do que mais difícil do que prova de R+. Então, para mim fez muita diferença mesmo estudar com prova e questão de R+. Eu faria isso de novo, talvez já desde o começo do ano. Eu comecei a fazer isso um pouquinho depois. Mas eu acho que faz mais sentido o R+, talvez para quem já tem um ano a mais de preparação, não precisa de tanta base, né? Senão a gente come o tempo de construir o que é mais importante para ir para o extra. Excelente, Bruna. Nossa, acho que foi muito bom, né, no nosso papo. Esses papos com os aprovados são muito bons porque mostra que cada um tem seu tipo de preparação, gente. Não existe uma receita de bolo, existe alguns que funcionam mais para alguns, funcionam mais para outros. O importante é você encontrar, né, a melhor forma possível e contem com a MED para ajudar o máximo possível. A Bruna falou, a gente é muito disponível. Se você estiver com dúvida, a gente tem live de mentoria para ensinar como estudar, tentar encontrar o melhor jeito. A gente tem o nosso Instagram, nossos professores estão ali disponíveis. Podem usar e abusar, gente, eles respondem. Mas beleza, Bruna, muito obrigado, tá? Parabéns aí pelas suas aprovações. Nosso papo foi ótimo. Boa sorte lá de volta para a sua cidade, BH. Obrigada. Contarei com você, com a Neurorádio, hein? Se precisar de alguma ajuda de Neurorádio, estou aí. Beleza? Pode deixar, tá, joia? Moçada, continue aqui vendo nossa série do Live dos Aprovados. Tem bastante coisa que pode ser muito útil para vocês, tá bom? Vai continuar rolando e espero que vocês estejam gostando. Beleza? Boa sorte, pessoal. Vai dar certo. Vai dar certo. Tchau, gente. Tchau.